patrocinar a gente? Patrocina. Estamos abertos a Pagador, livros e hambúrgueres. Leitores, chegamos ao nosso último vídeo do Para Sempre HP e a gente não poderia falar de outra coisa senão Harry Potter e a Criança Amaldiçoada com spoiler. Então, se você não leu, fecha a sua janelinha, fecha aqui o seu YouTube, vamos combinar. Você vai ler o livro e depois você vai voltar pra cá pra assistir esse vídeo, porque senão a gente vai estragar a surpresa e a gente não quer fazer isso, né? A gente vai falar primeiro aqui no canal da Roku. Se você não se inscreveu no canal da Roku, se inscreve aqui embaixo, porque quem tá inscrito vê o nosso conteúdo exclusivo primeiro. E... Nossa, é muita propaganda top term, né? É top term, mas é isso aí. É isso, tem que Bem, começo do vídeo é isso, né? É isso aí. No vídeo passado a gente invejou o Jonathan porque ele foi lá na pré-estreia de Animais Fantásticos, que inclusive já tá no cinema. Gente, quantos assuntos... Gente, é muito cinema. Um assunto em cima do outro. Cinema. Jonathan viu a pré-estreia... Pré-estreia não. 10 primeiros minutos de Animais Fantásticos antes de todo mundo. A gente morreu de inveja. A gente quis pegar ele na porrada na saída. Mentira, que é isso, sem violência. Sem violência, Mas claro. hoje a gente Só vai amor. invejar alguém mais do que a gente invejou Jonathan no vídeo Vocês acharam que era passado. ostentação ver 10 minutos de Animais Mas não, Fantásticos e a conhecer gente tem- Ed Redmayne? Pera aí. Pera aí, que é pior, a gente Ai, tem... gente, a para. gente tem coisa muito melhor dessa vez. Jonathan foi rebaixado, Gente, Jonathan. pera aí, dá licença. Estamos tá? aqui com o Tabata. Me Tava constrangi. difícil perguntar seu sobrenome, gente. De Lacerda. Ela é fina, ela é rica, ela é de Lacerda. Meu amor, certo. Somente ela viu a peça Harry Potter. Apenas, né? Cursed Child. Coisa que a gente faz assim, às vezes, Ela né? viu ela estava em Londres. Saudades. Estava em Londres. A gente conheceu a Tabata no nosso evento de lançamento de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que foi lá no Rio Sul. E ela mandou essa real pra todo mundo que ela viu a peça, galera. Foi Apenas tipo 200 isso, pessoas. foi a peça. Invejando a Tabata, Constrangimento. tropeçou. de Todo mundo tanta fez assim, inveja. que nem aquele esquilinho. E aí ela vai contar pra gente como foi essa experiência que a gente não vai ter, infelizmente. Por quê? Porque somos o quê? Pobres, não é Pobres, mesmo, é. Jonathan? Vamos aí, Vamos lá, tipo, força. Ai, gente, queria dizer que tava tendo passagem barata pra Londres aí, ó, em maio, Amiga, agora por R$800. Se a Ida e passagem volta, não foi beijo. 79, eu não consigo pagar. Parcela, se parcelar, a gente... Então vamos começar com o Jonathan contando pra gente um resumo de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Criança Amaldiçoada. Vamos lá. Que a gente já falou no outro vídeo, como vocês já podem ter visto lá, com certeza. Gente, vocês viram, Vocês né? o viram, último pelo amor de vídeo. Deus, lá no canal da Roku. E nós falamos um pouco A de gente tá Criança no canal da Amaldiçoada. Boca. Ah, é? Aqui. Ah, Foi aqui desculpa. mesmo, tá vendo? É aqui. Então vocês viram, né, o vídeo de Criança Amaldiçoada sem spoiler aqui no canal. Agora a gente vai falar tudo, né, o que tá acontecendo nessa história. Tá na mesa. Vamos botar nessa mesa aqui o que acontece. A melhor coisa pra resumir esse livro é uma mistura de Cálice de Fogo com Prisioneiro de Azkaban. Aí você fica imaginando, como assim? Porque Eu tô nessa. Como assim? Mas Teoria de Jonathan. é uma teoria muito boa, porque nessa história a gente tem vira-tempo e a gente vai voltar no tempo ok, pra tá. conseguir resgatar uma pessoa que vocês conhecem no livro de Harry Potter, o Cálice de Fogo, no livro e no filme. Então a trama principal de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada é essa volta no tempo. Eles vão mexer com o tempo e tentar resgatar uma pessoa que já morreu, que é o Cedrico Diggory. Tadinho, né? Então, como a gente já falou antes, a Criança Amaldiçoada, ela se inicia exatamente onde termina Relíquias da Morte. 19 anos depois a gente tem aquela cena na plataforma, só que a gente tem uma relação muito problemática entre o Harry Potter, mais adulto, com o seu filho mais novo, que é o Alvo Severo. E ele, nessa tentativa de se provar, eu acho, né, pro pai dele, ele escuta numa conversa de Amos Diggory, que é o pai de Cedrico, que foi supostamente com a sobrinha dele. Eu falo supostamente porque depois eu vou dizer pra vocês quem é essa menina, que na verdade Mas é aí a já Delphi. não são já 19 anos, né? Já passou pra 22. Já passou pra 22, porque passa, né, um Passa o tempozinho. tempo. Conta a história dele entrando em Hogwarts, mas também tem uma parte que mostra o terceiro ano dele, né? Tem o primeiro, tem o segundo e tem o terceiro ano. Ele é uma pessoa que ele Eu sofreu não sei agora se é muito. terceiro ou quarto, mas é isso aí. É o terceiro ano dele. Faz quanto aí? 19 mais 22. Vamos... Quer dizer, menos 22. Ah, você entendeu? Eu sou Diferença. jornalista, eu não sei fazer essa Gente, conta, desculpa. vai ter vários 20, cortes, né? 22, eu acho Vai que ter vários cortes aí, 19, né? 20, Porque 22, acho que é Não, quarto. não, mas não saber contar, eles já sabem que eu não sei Eu contar. acho que é quarto Eu ano. também. Hã? 19, 20, 21, 22. É no quarto ano, né? Peraí, quarto ano. rapidinho, deixa eu só... Claro. Vamos Vamos consultar aqui, né? Os universitários. Peraí. Eu acho que é no quarto ano dele. Não, porque ele entra, tá. Peraí. Eu acho que é quarto ano, sim. É quarto ano, né? Pra ter certeza pra gente não passar vergonha, né? Até porque eu não tinha feito essa associação, capaz de ser até pra eles fazerem associação com o torneio de Com bruxo. torneio entre bruxo, né? Capaz. Peraí, onde é que a gente vê isso, gente? Peraí, onde é que... Tá na escada, tem o Amos Diggory, pera, vamos voltar mais um pouco.
Então, o Alvo Severo, ele entra em Hogwarts e ele é mandado pra casa de Sonserina. Simplesmente, diferente de toda a família Potter, ele é mandado pra Sonserina e ele faz uma amizade com uma pessoa totalmente inesperada, que é o filho do Draco Malfoy, que é o Scorpio Malfoy. Melhor pessoa. Melhor pessoa da mundo história, ama. melhor da vida, melhor personagem de J.K. Rowling. Assim, melhor não, um dos melhores, né, obviamente, não vamos entrar aqui no mérito. Peraí. Mas dessa história, com certeza, de longe, o Scorpio é o personagem preferido. Então ele tem essa amizade com o Scorpio, eles começam a ter Ele é amizade. amorzinho, né? Ele é um amorzinho demais. E tem uma história de um bromance deles dois também, porque deixou... a galera shippa bastante o Scorpio com o Alvo Severo, Nós mas... somos a favor? Eu sou a favor, hashtag aí... como é que é um chip aí? Inventa um chip deles dois aí. Peraí, como é que é? Scorpios. Tem hashtag Scorpios. Só que eles sofrem muito... eu não sei se é um bullying na escola. Acho que pode ser considerado um bullying, É um sim. bullying. Mas eles não porque- falam sobre essa relação no livro, né? Do quê? Essa... Não. Fica no ar. Isso é só uma Fica coisa... no ar, é uma Não, coisa é teórica. a gente Assim, percebeu, mas- você lendo o roteiro, você com certeza vai pensar isso. Se você já leu, Na inclusive, peça você não já deve parece, ter então. lido. Queria só dizer isso. Então, a gente vai entrar nesse mérito da peça Só daqui a queria pouquinho. dizer mesmo. Mas se você obviamente já leu esse livro, né? Você tá vendo o vídeo com o spoiler, então você comenta aí embaixo se você achou que teve um clima entre os dois, porque eles se abraçam toda hora, assim, existe, é claro, um lance de uma amizade. Não, mas pera. Mas pera aí. Existe esse lance de amizade, porque de britânico que abraça toda hora já a é gente britânico não abraça muito, e tem umas, mais e tem umas frio. citações aí que um fala pro outro que, tipo, eu não consigo viver sem você, mas não nessa... Não falando literal, né? Não é assim que tá no livro, mas... já tá jogado. Mas tem essa relação entre eles. Então, tem um boato correndo no ar que é... Que foi que o Jonathan que lançou, inclusive. Não, mentira. Esse daqui não foi Foi eu. Rita Skeeter. Tá no livro que o Voldemort ele teve um filho. Então eles começam a achar que o Scorpio, o filho do Draco, não é na verdade o filho do Draco e da história, né? Então eles acham que o filho do Draco, né, é na verdade o filho do Voldemort. Então rola esse boato por Hogwarts. Então o pessoal acha mesmo que ele é o filho do Lord Voldemort. E por sua vez, o Alvo, ele sofre um bullying por ele não ser tão parecido com o pai dele, por ele ser totalmente diferente. Ele não é bom em quadribol, ele não é da Grifinória, então as pessoas O bullying esperam começa muito pelo fato dele não ser dele não ser da Grifinória, né? Nossa, que Nossa, desgosto! Nossa, você não é o Harry Potter, como nunca assim? será. É isso aí. Então as E pessoas... nunca será mesmo, né? Nunca será, porque pessoas cada um são variadas. pessoas diferentes. Mas é o que a gente comentou no outro vídeo até, é uma carga muito forte em cima dele pra que ele seja igual ao pai. Só que, gente, não é assim que as coisas funcionam, não é mesmo? Então, ele tem muito disso, as pessoas cobram bastante dele. E aí ele detesta Hogwarts, ele é a primeira pessoa na vida que eu vejo não gostar de Hogwarts, ele não quer voltar pra Hogwarts. Sim. Ele faz aquilo, né, de voltar pra Hogwarts só Porque pra ele sofre porque ele o sofre, bullying, exatamente, né? porque ele sofre esse bullying e ele tem uma relação totalmente problemática com o pai dele. Até que um dia ele tá na casa dele, já se passam alguns anos, porque o livro é assim, ele começa com o Alvo conhecendo o Scorpio, e tem a Rosa também, que é a filha do Ron com a Hermione, a Rosa Granger Weasley, que é prima, obviamente, né, do Alvo. E ela detesta o Scorpio, vale lembrar disso, ela detesta o Scorpio, mas no final do livro a gente tem uma reviravolta que depois a gente vai comentar aqui. E aí passam alguns anos, no 4º ano dele, né, lá em Hogwarts, ele tá em casa ainda quando Amos Diggory, ele vai até a casa dos Potter pra tentar tirar satisfação, a gente pode dizer assim, com o Harry falando sobre o filho dele. Eles acharam um vira-tempo, que os Viratempos eles tinham sido todos destruídos, né? sim. Durante a batalha que teve em Ordem da Fênix. Só que eles acharam um Viratempo com Theodore Note. E o Harry, que ele é chefe de execução das leis da magia, ele conseguiu encontrar esse Viratempo, eles conseguiram encontrar. E a Hermione, ela guardou lá no ministério, né? A Hermione que tem um cargo. Que tem um nesse cargo. livro. Ela é nada mais, nada menos que a ministra da magia, Merecido, né? né? Merecidíssimo. Foi o primeiro Super. spoiler que eu li Exatamente. antes da É porque é um peça. nome de capítulo, aí tem que tomar muito cuidado, porque Sim. você passa na livraria... Você vê, já era. E a Hermione, como ministra da magia, ela guardou esse viratempo. Só que aí começaram a rolar uns boatos de que esse viratempo foi resgatado, que não teriam sido todos destruídos. E aí o Amos Diggory, ele foi até a casa dos Potter e quis E tirar isso deixou satisfação. todo mundo muito louco. Sim, todo A mundo galera ficou não aquele aceitou alvoroço. o vira-tempo existir Exatamente. ainda. E aí ele chegou pro Harry e disse que ele queria usar esse vira-tempo para resgatar o Cedrico, para tentar salvar o Cedrico que morreu em 1994, né, de acordo com a cronologia da história, que foi em Cálice de Fogo. E ele vai com a suposta sobrinha dele, que é a Delphi, que é uma personagem nova em Criança Amaldiçoada, é uma demôniazinha, né, mas a gente vai descobrir depois. E aí o Alvo Severo, ele ouve essa conversa
E o Harry, obviamente, diz que não tem a possibilidade, né, de ele pegar esse vira-tempo Porque e imagina voltar eles no ficarem tempo. voltando pra salvar todo mundo que Não, morreu. é. Todo mundo que a J.K. matou, é Não impossível. tem Eles como. passariam... E tem uma história do vira-tempo E vamos que... combinar que se a gente fosse salvar alguém, não seria o Cedric, né? Exato. Quem é Cedric na história, né? Quem é Cedric nesse nosso Na rolê? fila do pão, ninguém. Aí ele pede, né, pra resgatar o Harry, acha isso um absurdo, só que a Delphi, ela vai fazer a cabeça do alvo que tá escutando tudo, e o alvo, ele se sente no dever de tentar salvar o Cedrico, porque ele acha que foi uma culpa do pai dele de não ter salvo o Cedrico, e ele quer mudar essas coisas, ele quer se provar, né. E Aí é a tem chance dele se provar pro próprio pai. Exatamente. Então ele tenta, né, buscar de qualquer forma se afirmar com o pai dele. E aqui acontece uma das cenas mais estranhas, eu diria assim, nesse livro, que é quando eles estão voltando pra Hogwarts no 4º ano, ele e o Scorpio, quando eles decidem que sim, eles vão atrás desse vira-tempo e eles vão voltar no tempo pra tentar salvar o Cedrico, e eles saem no meio do expresso de Hogwarts, e tem a tia do lanche, né, doce. a tia que vende o doce, que ela, sei lá, ela vira um mutante, eu não sei o que ela vira, gente, vocês entenderam essa parte? Porque, assim, eu queria saber da Tabata, que ela assistiu a peça, Então, a Tabata como assistiu a funciona, peça. como funciona essa cena. parte não fez sentido nenhum. Eu tava vendo, isso já era parte 2 da peça ou parte 1? Não, na parte 1, na parte 1. Parte 1. E eu não entendi nada nessa hora, porque eles estão em cima do trem. Mas e como aí... é que funciona, assim, o trem? Como é que tem a curiosidade aqueles, né? Que não foi Tô na peça, tentando mas lembrar. pesa. Eles fizeram um pseudo-trem ali, eles meio que sobem. Eles basicamente botaram uma tábua pra parecer que é em cima do trem. Mas o trem é uma coisa que eu não lembro, eram muitas escadas. As escadas eram um cenário de praticamente tudo, então eu lembro muito delas. Mas eles sobem em cima do trem, e aí estão lá os dois, aí botaram um ventão assim, então aquela coisa, o trem em movimento, e aí ela sobe em cima loucamente, porque ela é uma velhinha. E aí ela sobe, e aí ela fala, não, que não sei o que, porque minhas garras de... E aí Sim, aparece as garras umas dela. garras esquisitas. Tá, e você achando que ela só vendia doce, você tá enganado, né, Quê? amigão? Aí eu olhei Tem multifunção. isso, ela é multifunção. Ela é um Wolverine? gente. O que Ela aconteceu ela ali? É mutante. Foi uma mutação completa, ninguém entendeu nada E a dessa gente parte. nunca tinha visto Mas isso só nenhum. aparece a garra, assim, Nenhum, só é. isso. A gente não tinha visto isso em Harry Potter, então foi uma coisa nova pra gente lendo. E aí eles conseguem fugir, moral da história, eles conseguem fugir, eles conseguem, né, ir se encontrar com a Delphi e conseguir esse vira-tempo. Isso. E daí, conseguindo esse Mas vira-tempo... ela tá ali na cabeça deles, tipo, vamos lá, não sei o Sim, quê, vamos ela fazer essa merda juntos, ela vamos usa fazer essa- todos eles. Só que quem cai mais nessa história, que é o mais trouxa, é o Alvo Severo. Ele consegue ser mais trouxa do que eu, achando que a Delphi era boazinha. Por quê? Por quê? Diga-me. Porque ele fica apaixonado por ela. Exatamente. E nessas histórias de voltar no tempo, que é uma coisa muito perigosa, né? A gente sabe muito bem que voltar no tempo em qualquer história... Não dá certo. Não dá certo. A gente. gente, inclusive, tem até um vídeo no canal do Issue, da Roku, né? Com a Carol Portela, que a gente fala ela sobre... fala sobre a física e sobre a teoria da viagem no tempo, que é impossível, Que é né? impossível, é. E eles voltam tanto no tempo pra tentar, né, desvendar essas coisas, e eles acabam fazendo coisas piores ainda, porque eles voltam no tempo em uma determinada parte pra fazer alguma coisa e eles mudam a Mudam alguma cronologia coisa. do E que aí vira acontece um no universo futuro. paralelo. Exatamente, aí eles vão ter Todo que filme voltar. que volta de tempo que a gente vê dá nisso. Dá nisso, dá dá errado. Exato. Então mexer com o tempo é uma coisa assim, que você tem que, né, saber exatamente o que você tá fazendo. E eles não sabiam, eles cortaram a Delphi dessa missão, né, eles queriam só eles fazerem isso. E acaba acontecendo todos esses desastres que a gente pode ver nesse livro. Uma das cenas bem legais, e eu queria saber da Tabata também como é que funciona isso na peça, que é o final de Godric's Hollow, quando o Harry se transfigura em Lord Voldemort. Não, tá, beleza. Não sei. Eu ia só falar pra Tabata contar como é que ela acabou assistindo a peça, porque ela Beleza. você não ia assistir, né? Não ia assistir. Foi... Quer dizer, eu sabia que eu ia. Pra Londres. Porque... não, na verdade Londres foi uma coisa louca, assim. Foi eu vou, porque trabalhei e fui. Mas... eu sabia que eu ia assistir a peça de alguma maneira. Você não nem tinha que- comprado o ingresso, Não tinha nada comprado, mas ainda, não né? quero saber. Nem que eu chegue e fale pro segurança, querida, olha só, eu vou. Eu não tô te perguntando. Então, eu sabia que eu ia. Mas aí, o que aconteceu foi que no meu segundo dia de viagem, eu sabia que tinha aquele esquema de... a pessoa desiste... e aí ela não vai buscar e os ingressos que a pessoa Ficam desistiu lá, né? ficam lá pra alguém chegar e comprar. Então tem uma fila de retorno de ingressos. Você vai, você chega, dizem que o melhor horário é às 4 horas, você chega lá às 4 horas. E quando eu tava lá às 4 eram 3 pessoazinhas.
E aí você consegue comprar. Você não sabe o setor, você não sabe nada. Você só vai, consegue o ingresso e é isso aí. Então não reclama, você tá indo ver a peça. É isso aí. Beleza. Nisso eu vi que tinha lá como fazer isso, só que nesse dia tinha também uma pré-estreia do filme novo dos Beatles. Eu falei, gente, prioridades. Beatles tá aí uma vez na vida da morte, a peça tá aqui todo dia. Vou lá. Aí fui, foi o dia mais maluco da minha vida, foi esse dia. Aí fui pra pré-estreia, beleza, saí de lá, voltei, tava com minha amiga do Japão, que eu fiz lá, e aí ela virou e falou, então vamos indo. Eu falei, não, tá, mas vamos passar lá no teatro de novo, porque a peça começa às 7h30, era 7h10, e era muito perto. Ela, vamos passar lá no teatro de novo então, só pra ver como é que tá, se tem ingresso, tá. Beleza, eu fui, cheguei lá em torno de umas 7h15, não tinha mais ninguém na fila. Aí tinha um moço ali, porque a fila fica no mesmo lugar onde você retira seu ingresso. Aí ele virou e falou, senhora, você quer retirar seu ingresso? Eu falei, sim, senhor. Aí eu entrei, aí, obviamente não poderia ter entrado, entrei, oi, como é que eu consigo ingresso? Não deu 5 minutos, deu 2 minutos, sei lá, veio um senhorzinho falando pra gente, a gente tem aqui 2 pares de ingresso pra peça, a gente tem pro setor do balcão e tem pro setor de baixo. Qual que vocês querem? Aí eu fiquei tipo... Tem como ser os dois? É isso? O mais barato. É eu isso? perguntaria. É isso assim? Aí ele só que o problema é, se você quer fazer nesse esquema, você vai e faz. Mas é só no dinheiro. Não dá pra ser no cartão. Então assim... Morreu umas Pra libras mim ali, já né? tava... É uma Também acho, facada. parcela, né? Facada assim no meio da Não ia ter alma. como, né? Mas, beleza. Aí Mas valeu a pena? Valeu muito a pena. Aí eu falei, não, quero, vamos. E aí a gente foi, comprou pros 2 dias, que eram consecutivos, não eram consecutivos, eram separados. E graças a Deus eu comprei separado, porque não tem condição de assistir essa peça um dia só, gente. É porque tem essa opção, né? de São escolher 2 pra horas e assistir um meia dia. por parte. Nossa, Verdade. imagina, Você 5 fica horas de 5 peça, horas de não peça. dá. Realmente. cansa, né? Cansa, eu não conseguiria, de verdade. É muito legal, mas eu não conseguiria. Então, beleza, a gente foi, pegou o ingresso, a gente entrou na mesma hora, porque a peça ia começar em 5 minutos. Então a gente foi, pegou, entrou, era no lugar de baixo, mas era ótimo, que a vista era bem de frente. Eu tava um pouquinho embaixo do balcão, então não era tão na frente, mas estava muito bom. Beleza. Então a gente foi, sentou, o teatro é lindo. A peça é maravilhosa. Eles conseguiram trazer a magia, voo, nado, porque existe nado nessa história, né? Tem a pro meio do parte teatro, do Lago assim. Negro, né? E eu olhei e falei, uma peça de teatro, não vai ter nada. Imagina, Vamos né? usar as varinhas, botar uma sonoplastia e é isso, lógico. Não, eles usam a varinha, a pessoa voa, a pessoa... Broadway, né? E eu falei, gente, não, como é que é isso? E eu fiquei, assim, abismada com a peça, porque é muita magia, muita coisa acontecendo. E eles têm... no início eu achei que ia ser musical, porque tem umas musiquinhas, umas danças ao longo da peça pra passar de uma cena pra outra. E é muito engraçado, porque eles usam a capa, e a capa, eles têm uma mania meio louca, que eles pegam a capa e eles fazem assim com ela o tempo inteiro pra dar aquele efeito de teatro. Irado. Eu achei isso um pouco engraçado Qual depois de um ator tempo. você acha que se destacou? Scorpius. O que fez o Scorpius. Cara, ele é muito bom. Não é pouco, não. É muito... Mas você acha que ele era bom porque o personagem é muito bom ou porque pelo o ator... Olha, todos são muito bons, mas é que o personagem é tão cativante, ele fez de uma maneira que você fica... E é o Anthony Boyle. E assim, como é que foi a interpretação da Hermione, da Noma? Ela é maravilhosa. Ela tá uma Hermione perfeita. Assim, o elenco todo é muito bom. Não dá pra dizer que tem alguém que, tipo, mais ou menos. Não. Todo mundo é muito bom. Então, assim, eles escolheram milimetricamente escolhido, né? Isso aí. Então, é muito incrível. Eu fiquei um pouco triste no quesito da Rose, que não apareceu tanto como eu imaginei. Então... Sim. Eu Inclusive, achei isso inclusive vocês já passivo. devem ter percebido, né, pelo esse roteiro, que é exatamente a mesma coisa da peça, que a Rose é uma personagem que ela não aparece secundária. tanto assim, ela é uma personagem bem secundária. Inclusive, ela é tão secundária que nos créditos, na hora da... Nos créditos, eu achando que é filme. No agradecimento, ela não aparece com o elenco principal. Ela aparece nos coadjuvantes. Puxa vida. E eu fiquei tipo, mas ela tava na foto da divulgação, por que ela tá falando com os coadjuvantes? Então, isso é uma cara. coisa que eu fiquei meio triste, mas assim, com relação à peça, assim, não tem nem o que falar.
O teatro, ele bota umas surpresas, assim, no meio da peça. Então, por exemplo, Tem uma aparecem dementadores. Isso, essa parte do dementador que é falada no roteiro, inclusive, que aparece Ele que tem sai uns de ventos, né? Tem uns ventos, né? Começa a ventar durante... Gente, essa Como é hora que eu fiquei funciona essa parte dos apavorada. dementadores? Eu tava sentada, minha amiga disse que se borrou de medo. Eu achei tudo muito incrível. Eu tava vai me cagar sentada, de também. repente vem minha sonoplastia. Aí vem vindo daqui, e aí vem vindo de trás, assim, vem 3. Aí eles ficam indo e vindo, indo e vindo. E não é feito, é uma pessoa. Como que eles fizeram, eu não sei, porque quando você olha, você sabe que é uma pessoa, porque dá pra você ver que é uma pessoa. Mas você olha e você acha que é um esqueleto, porque você vê as costelas e tudo. Pendurados, né? Você não vê fio nenhum, você não sabe o que tá acontecendo, da onde que eles vieram. Mano do céu. Eu sei que eles é um vão ar até a gelado? plateia. É um ar gelado. Exatamente. Que medo, Então, hein? assim, Você ficou rindo disso mesmo, eu amiga? fiquei, Como tipo, assim? Meu Deus. minha amiga falou, não gostei. Não dá. Eu fiquei com muito medo. Eu falei, gente, maravilhoso! E eles vêm vindo. E quem tá em cima, essa é a boa parte de sentar no balcão. Eles passam por cima de você. Então, assim, se você tá embaixo, você vai ver, mas eles não vão até você, entendeu? É mais pra quem tá em cima. Então fica a dica aí pra você Fica a comprar um dica, ingresso, Se você né? tiver em Se Londres você e assistir conseguir esse comprar um vídeo, ingresso, Compra no balcão. tinha no dia, só que era muito mais caro. Eu falei, não. Aí eu peguei o outro, mas assim, é bizarro. Por exemplo, no final também, na hora de Godric's Hollow, foram essas duas coisas que mais me deixaram, tipo, o quê? Eles têm aqueles segredos e tal, que eles vão desvendando pra chegar lá na história toda de Godric's Sim. Hollow. O teatro inteiro fica escuro, eles acendem uma luz negra, e aí tudo que você olha tá em código. Tudo. que Tudo. incrível. Tudo. A sua cadeira da frente, a pilastra, o palco, o teto, a parede, e eu fiquei tipo, Uou, socorro. tipo, onde é que eu tô? Socorro, socorro! E eu olhava tudo. E algumas coisas você conseguia ler em várias linguagens mesmo de Harry Potter. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, esse incrível, negócio é maravilhoso. Muito incrível. E aí é tipo, é livro voando, a gente voando, duelo de E os feitiços? Então, sai uma luz da varinha, tem voo, e tipo, você não vê Mas o cabo feitiço nenhum saindo neles. da varinha tem... Tem uma luzinha Uma de luzinha, efeito, assim, aham. entendeu? Mas que dá muita impressão de que é o feitiço. Mas, por exemplo, no duelo do Harry com o Draco, tem a luz saindo e um voa pro Inclusive lado, eles destroem a um cozinha voa pro toda da casa outro. dos Potter, né? Pois é. Então, um voa pro lado, outro voa pro outro, e você não vê cabo nenhum neles, porque antes eles estavam o quê? Andando pra lá e pra cá, super de E do boa. nada. De Tipo assim, repente como é que eles colocaram voam. os cabos nele, pelo amor de De Deus? repente eles estão voando, eu, o quê? Como é que é isso aí? Então, tipo, os feitiços estão impecáveis. Não dá pra você achar que é um filme, vai ser igual ao filme. Mas pra um teatro, foi muito Ótimo, além do que eu é. imaginei. Tem a parte sabe? que eles voltam no tempo, né? Na segunda tarefa do torneio Tribruxo, que eu queria saber como é que eles fizeram essa Nadando. representação do lago. Então, Nadando, colocaram. eles isso? botaram. O palco vira um. Como se fosse um tanque. Não é um tanque, como é que eu vou explicar? Eles botaram como se fosse uma película na frente do palco. Com a ideia de água. De água. E tem um círculo, na verdade a película é uma coisa numa moldura em forma de círculo. E aí, dentro desse círculo deve ter alguma coisa azul, sei lá. Que dá a aquele impressão. efeito, né? Ou então era luz, como eu não tava tão perto, não dava pra saber. Eu sei que aí os Scorpius e o alvo, eles saem do teto. Assim, e eles começam. Assim, exatamente isso. E aí você fica tipo... Quê? E eu fiquei, gente... Incrível. Todos dá. os efeitos incríveis. São coisas que eu não imaginei, assim. Na hora que eles estão procurando vira-tempo, os livros voam pelo palco. E na parte que eles usam sozinhos. vira-tempo, como é que fica o palco? Treme? Acontece alguma coisa do tipo? Acontece, tem umas luzes, o vira-tempo é muito estranho. Isso é uma coisa que eu achei muito esquisita. Eles pegam um vira-tempo maior assim e É fica um entre vira-tempo eles? desse tamanho, Mas, relativamente. mas eu acho que pra as pessoas enxergarem, É, não. É, Se fosse pode seria o ser, vira-tempo, mas ele não ia ser é tão- como se fosse uma lupa, não sei dizer. E aí ele meio que gira, não é aquele vira-tempo Hermione, É. é diferente. E ele é como se fosse uma lupa que vai girando, girando, girando. De acordo com que ela gira, tem uma música e tem uma luz. E aí essa parte é muito irada. O teatro fica todo cheio de luz. Quando eles chegam no tempo, o teatro faz assim.
ele se chacoalha. Sabe aquela coisa de você jogar uma coisa na água e a água ficar... Reverberar. É isso, queria um nome aqui pro negócio. É Uma isso. pessoa culta. O né? teatro faz todo assim. Você fica tipo, o que tá acontecendo? E aí você volta no tempo. Sim. O Balcão, Voldemort, que é a peraí, dica. que isso aqui Tem a uma parte, coisa muito exato, legal. nessa cena de Godric's Hollow, Essa cena que é o bizarra. Harry, ele se transfigura no Voldemort, que é uma cena que eu lendo o roteiro, eu falei, meu Deus, como é que eles vão fazer isso na peça? O E como é que Voldemort faz? passa no meio da plateia. Mentira. Isso é bom pra quem tá embaixo. Ah, Então, peraí, você tem que assistir, né? Você Então, tem que você comprar tem que 2 assistir tipos de duas peça. Tem vezes. que assistir 2 vezes a parte É do básico isso. pra ser feliz nessa vida. é isso. Ele Né? vem pelo meio, assim, aquela escadinha que fica no meio do público, ele vem andando ali pelo meio. E você fica meio apavorado, assim, porque eles fizeram um Voldemort que é tipo O do filme, um lembra? comensal da morte. Parece aquela máscara que eles usaram no quarto mesmo, filme. Mas é uma maquiagem muito esquisita. Tá muito diferente do filme. Tinha nariz? Muito. Não tinha nariz. Não tinha nariz. Isso é importante. Ela é prioridade, né? Isso é Tem que ter importante, nariz. não tinha nariz. Inclusive tem piada com isso, né? No meio do negócio. Tem sim. Mas ele passa assim, aí ele tá com uma capa assim, tem um capuz, aí ele tira o capuz e tá aquela maquiagem, aquela cabeça branca estranha. Ele é muito esquisito. Graças a Deus temos Ralph Fiennes pra, né? Que bom, porque, nossa, ele é muito estranho, assim, muito. Mas dá um pavorzinho, assim. Você sabe que é o Harry, mas dá um pavorzinho. Fica, gente, que coisa horrível, credo. Então, é uma parada bizarra. O Voldemort me surpreendeu muito também, porque já tinha saído o livro em inglês, eu não tinha ideia do que eu ia ver, eu não quis ver spoiler nenhum, porque eu falei, eu quero ver essa peça. Quando ele apareceu, eu fiquei tipo, Voldemort, você... o quê? E essa é a parte legal também de, tipo, assistir sem ler, né? Porque Sim, aí aquela você, surpresa. tipo... Você... Exato. Você toma aquele Exato. baque, né? Você estando lá, você não sabe do que se Mesmo passa, que eu tivesse né? ido depois da versão brasileira aqui, eu não leria. Teria... Não teria pra Ia ser um guardar surpresa. problema pra não ter spoiler, mas eu não leria. É muito, assim, muito mais legal sair sem saber. Gente, a Tabata não só foi, como trouxe várias coisas de lá. E vai mostrar pra gente. Pra mim e pra Vou vocês, mostrar. porque eu não vi ainda também. Gente, vamos Vou invejar mostrar. junto aqui. Depois a gente vai fazer um zoom pra mostrar mais perto. Essa bolsa aqui, ela era uma bolsa que inclusive tem aqui, ó, preço, falei, 12 libras, isso aí. Cara. Então, 12 libras do gente é dor muito na feliz, alma, né? a gente Meu Deus. morre falida, mas morre feliz. Então, aí vinha esse livro aqui dentro, que é um que livro incrível. que, tipo, mostra a história da produção da peça, então As fotos tem da várias velhinha fotos. do A velhinha doce, lá. a famosa velhinha do A doce. famosa velhinha do doce, é isso Ela aqui. tem cara de maluca nessa Ela peça. tem, ali. E aí eu queria... Você tá vendo garras aqui? Eu não tô. Não tô vendo Surgiu garras. do meio do nada. É isso que eu tô falando, é bizarro. Então, tipo, você vai vendo... E, por exemplo, tem muita coisa que se você jogar na internet, você não acha a foto do personagem. A Delphi... Joga a Delphi no Google pra você ver. Não, não tem ela tem. caracterizada, não tem, é Não verdade. tem. E aí... Então, tipo, aqui é um livro que tem várias fotos. Eu não sei E se tem tem a dela? Delphi. Não tenho certeza, é isso que eu ia olhar. Tem. Meu Deus, Aqui, mas cadê a essa Delphi? foto... Eu olha não sei essa como é que ela foto. Essa é a foto da Delphi que foi a única foto que eu achei na internet. Ela tem realmente, né, os cabelos. Tem. E São essas são as azuis, escadas são que eu azuis, falei que é. são usadas pra tudo. Sim, tem bastante cena, né? Tem da muito escada cena com essa e- escada. Uma coisa que eu fiquei um pouco decepcionada foi isso Só aqui. essa foto de teatro, porque, cara, Essa foto de teatro tá é muito maravilhosa. linda, sério. Olha só. Se você não for nessa peça, mas estiver em Londres, pelo Vai amor lá de tirar Deus, uma passa, foto, tira tira uma uma foto ali que já foto. É vale isso totalmente aí. a pena. O que eu fiquei um pouco triste foi isso aqui. Isso foi a primeira grande decepção ao longo da peça. É o chapéu seletor. Não. O quê? Gente, que choque. Acreditem se quiser. Como assim, chapéu seletor isso aí? Eu não entendi também, não. Meu Deus. Esse é o chapéu seletor. Não sei também. Não sei. Acabou a verba, amigo. Foi Acabou a isso. verba, é isso. E aí esse livro aqui, com várias coisas, assim, já começa logo com um Vrá na sua Com a cara. rainha, né, Aquela amores? Né, pois é. Keep the Então tem secrets. esse livro e tem o programa da peça também, que aí tá falando aqui todos os atores. E no final da peça é muito comum você... Sai da peça, os atores vão lá falar com todo mundo. Qualquer teatro é assim. Foi um choque quando as pessoas viram minha foto. Falei, gente, mas isso é normal. Todo mundo Sim, tira, todo mundo né? fala. Eu virei, eu falei pro Anthony, eu Alvo. falei, olha, melhor personagem da peça é você.
Parabéns. Aí ele, nossa, obrigada. Lindo. Tem aqui falando, tipo, a ficha de todos os atores. É bem legal. Eu gosto de programas. Isso aí programa você de ganha, peça é você muito ganha, bom. né? Depois que você assiste a peça, ou você... Não, você Você compra também. compra, Você né? respira lá pra Não, mas é comprar. normal. É normal Peça comprar, né? Pois Você é. ganhava, né? Você tá... Aí temos aqui... Calma, que isso aqui é estúdio do Harry Potter. Tá tudo junto, gente. Tá tudo junto. Temos aqui... Isso aqui vende, que tem uma lojinha entre os tudo vende, intervalos. nada ganha, Tudo tá vende, bem? tudo vende. Tudo é dinheiro. Você tava achando que você ia sair de lá com Então, algum eu brinde. comprei um lápis de cada casa. Eles mudaram o logo, né, de tudo. Inclusive, esse lápis aqui não é esse aqui. Será que eu troquei? Não sei. Enfim. Esse Né? Fica aí a dica que eu não sei o que aconteceu. Preste Comprou ali na atenção. Uruguaiana. vindo pra Esse cá. aqui é made in China. Mas tudo bem, gente. Não é de Londres. Não tô entendendo. Será que é do estúdio? Eu comprei um lápis, eu não lembro. Tudo bem, temos aqui lá. Ah, isso aí a gente pode ter. Você tem... Igualzinho ali embaixo, vou descer ali pra comprar. Temos aqui lápis. Esse aqui era legal. Esse aqui era legal pra dar de presente, que era 1 libra cada um. Cadê o Ó. nosso? Tá bom. Ah, Uma libra, Tá caro, uma libra. Quanto é mas que tá, tá uma- melhor do quanto é que que tá a outras libra coisas. agora? caro. Aí Tá eu comprei os lápis. R$5, um lápis, tá bom. 4,50. Uma passagem de metrô. É isso aí. Não é mesmo? Prioridade, né? A gente compra um lápis. E uma caneta da Grifinória, porque Grifinória. Cara, deixa eu ver essa maravilhosa. caneta de perto, É meu aquela Deus do caneta de céu. rico. Cuidado. Você olha- Pegou aqui. Melhor botar. É aquela caneta de rico que você olha e fala, nossa, eu sou muito empresário milionário com essa caneta. Gente, é É, muito eu- chique você chegar com isso aqui na faculdade, sei lá, qualquer lugar da sua vida. Só que você no bota. caso você viu onde ela fica, né? Aqui, pra não arranhar, não perder. Saí da faculdade há 10 anos. Ah, Isso aqui que é faculdade há 10 É anos. isso aí, mas então, mas você é empresária da roupa, né? Você chega aqui com a caneta. É isso. Quer assinar um contrato? É Não. claro. E eu acho que agora, que em relação à peça, o mais legal são os ingressos. Ah, gente. Que irado. Então, Eles são lindos! foca mais no ingresso, a gente não vai Eles ter. são muito Não vai lindos. ter. Calma. Galera, então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha pra gente. O nosso papo continua lá no canal do Potterish. Se inscrevam no nosso canal, se inscrevam no canal do Potterish. A Tabata também tem um canal que é Não conta pra ninguém. Não Conta Pra Ninguém. Sigam ela isso. também no YouTube. E a gente quer agradecer a todo mundo que participou durante esse 1 ano de gravação do Para Sempre HP. Nossa, 1 ano. gente. Bruna, Gente, muito foi- obrigada. Lucas, André, a Carol. Vocês ajudaram muito. Muito obrigada a todo mundo que assistiu todos os vídeos. Falamos muito. E a gente termina essa conversa no canal do Potterish pra dar uma despedida definitiva. Ah, puxa pena, né, vida. gente? Mas a gente vai ter Vai outros ter, desse vai, tipo. Fiquem triste. tranquilos. Então é isso. Um beijo e até a próxima. Beijo, galera. Até a próxima. Tchau. Até a próxima.